Por que que a sua orquídea não floresce? Será que tem alguma causa específica? Pois é, pessoal, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês as principais causas, né, que atrapalham geralmente o desenvolvimento aí, né, principalmente a floração das suas orquídeas, tá bom? Então acompanha a aula até o final, dá uma olhadinha aí se você não tá fazendo alguma coisa errado, né, que às vezes pode ser o simples fato de uma coisa minúscula que pode atrapalhar muito aí, né, na floração, no desenvolvimento das hastes florais nas suas orquídeas. Então, bora para a aula de hoje e vamos descobrir, né, quais que são as causas e o que vocês têm que mudar aí no seu cultivo para poder ter um resultado legal e para que as suas orquídeas comecem a florescer perfeitamente, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Existem, pessoal, várias causas, né, que geralmente atrapalham aí na floração das orquídeas. Aqui eu vou passar para vocês as principais, aqui a maioria das pessoas erra e é isso que atrapalha, né, na floração. E o primeiro ponto que geralmente atrapalha na floração é a falta da luz, tá? Orquídea não pode ficar na sombra. Se você cultiva uma orquídea totalmente na sombra e ela não está florescendo, é simplesmente isso. Não é adubo, gente. O que faz a orquídea florescer não é adubo. Alguns adubos podem até atrapalhar na floração delas. Vou falar sobre isso também nessa aula de hoje, mas para que vocês tenham, né, flores aí nas suas orquídeas, plantas desenvolvendo, florescendo todo ano perfeitamente, primeiro ponto, o ambiente tem que estar adequado. Então vocês têm que ter luminosidade no orquidário. As plantas têm que pegar a luz do sol, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Luminosidade não é só claridade do dia, tá bom? Então elas precisam da luz do sol nas folhas para que elas se desenvolvam, ficam mais fortes. Orquídea na sombra, ela vai enfraquecer e não vai florescer. Tá bom? Então fiquem de olho nisso aí. Muita gente às vezes tem plantas que tá até pegando um pouquinho de sol, né? Mas mesmo assim não floresce. Sabe como que você vai estimular a floração dessa planta que sempre teve no mesmo lugar? Pode pegar um pouquinho de sol, mas ela nunca floresceu? Muda ela de lugar. Tenta aumentar as horas de sol que ela pega durante o dia. Então se eu tenho aqui uma planta, isso às vezes acontece, tá? Todas aqui, todas florescendo. Aí vamos supor que essa planta aqui não floresce de jeito nenhum. Tem mais de 3 anos que eu tenho ela aqui, nunca floresceu. Porque é bem importante também lembrar que a gente tem que aguardar, né? Depois de um replante, você tem que esperar mais ou menos 1 ano e meio, né? Para você ter certeza que está errado o ambiente, para você ter certeza que a planta não vai florescer ali. Então, muita gente às vezes planta mudas menores, ou então está salvando uma orquídea, né? E isso às vezes atrapalha um pouco, né? Atrasa, na verdade, um pouco a floração, mas enfim. Plantou uma orquídea, ela tá bonitinha, tá desenvolvendo, tá perfeita, tem mais de 1 ano que ela tá aí, já tá adulta, mas nada de flor. O que que você vai fazer? Vamos supor, igual eu falei, continuando aqui, né, o nosso raciocínio, esse monte de planta aqui, essa aqui nunca floresceu, né? Então, eu sempre tento cultivar ela, nunca floresce, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, porque o ambiente não tá adequado, então a gente vai dar meio que um estresse nessa planta para estimular a parte da floração dela. A gente vai tirar ela daqui, onde pega essa luminosidade, e a gente vai colocar em um ambiente mais iluminado, onde o sol é mais forte para que ela consiga florescer. Tá? Às vezes o simples fato, né, o simples gesto aí de tirar a planta de um lugar e mudar para um ambiente diferente, né, pode ser, gente, tirar a planta daqui e colocar ali, ela já vai sentir uma certa diferença. Às vezes a gente acha que não, mas elas sentem. Então, às vezes, simplesmente o fato de fazer isso vai trazer floração nas suas plantas. Então é isso, não deixe a orquídea só na sombra, elas precisam do sol para se desenvolver. Vanda e dendróbium precisa de muito sol, o máximo possível, porque senão não vai florescer se ficar só na sombra, tá? E essas outras, né, uma luminosidade legal com um sombrite aí para filtrar esse sol e não queimar as folhas, mas isso é essencial para fortalecer a planta, tá bom? Para fazer ela florescer e também para evitar o excesso de umidade, evitar apodrecimento nelas aí, tá bom? Então, primeiro ponto, luminosidade. Se tá na sombra, muda de lugar. Se tava no ambiente toda a vida não floresce, aumenta um pouco mais a luminosidade, muda de lugar, muda de ambiente, né, onde essa planta tá, que ela vai começar a florescer. Outra coisa que atrapalha muito a floração das orquídeas é adubo de enraizamento demais, gente. Muita gente vai só em adubo, né? Então acha que só adubo que vai fazer a planta desenvolver, que sem adubo nada vai para frente, nada vai desenvolver, nada vai crescer e vai lá
coloca o adubo orgânico. Vou até ensinar para vocês esse adubinho orgânico, é ótimo desde que vocês utilizem da forma certa, né? Então a pessoa vai lá, coloca um adubo orgânico, depois vai lá, joga um enraizador, depois vai lá, joga um adubo de crescimento. É tanta mistura, é tanto adubo que o pessoal vai vendo na internet, vai colocando, vai misturando e jogando nas plantas, que no final o que que causa na orquídea? Excesso de nitrogênio. Quem é do interior aí vai saber quando a pessoa fala assim, essa planta está muito viçosa, né? Tá muito bonita, as folhas estão muito grandes, então não vai para frente, não vai dar flor. É exatamente isso. O excesso de nitrogênio vai causar, né, a não floração das suas orquídeas. Ele vai estimular brotos, ele vai estimular raízes, a planta vai ficar bonita, mas não floresce, por mais que esteja no sol, entendeu? Então, a gente tem que usar adubo, sim. Vai fortalecer a planta? Vai ajudar no desenvolvimento? Vai, mas excesso nunca é bom. Vocês podem ver que até a água em excesso mata as orquídeas. A adubo em excesso, quando não queima as folhas, pode acontecer isso. Então toma cuidado. Então assim, orquídea naturalmente sozinha ela enraiza. Eu não uso enraizador aqui não, porque igual eu falei, se você usa adubo de crescimento, adubo orgânico e enraizador, toda semana você está jogando uma coisa diferente. Toda semana é só coisa para enraizar, só coisa para crescer, só coisa para enraizar. O que acontece? O nitrogênio vai ficar em excesso e isso vai impedir a floração. Tá? Então é importante a gente usar esses adubos, essas coisas, da forma certa, sem exagero, e sempre que puder colocar um adubinho ali de floração no meio para poder balancear os nutrientes e não deixar o nitrogênio em excesso, porque ele, né, em muitos casos aí, o enraizador pode se tornar um vilão. Ele veio para ajudar, para estimular o enraizamento, mas se você utiliza demais, ele pode se tornar o grande vilão do seu cultivo e não deixar suas orquídeas florescerem de forma alguma. Então são dois pontos importantíssimos, né? Tanto a luminosidade adequada, que isso é muito importante, igual eu falei, tem uma aula só sobre isso aí para vocês, onde eu explico tudinho em relação a isso. Não pode ficar na sombra, porque igual eu falei, a orquídea na sombra enfraquece e não floresce. Até rimou, tá vendo? E em relação aos adubos, pode usar adubo, não tem problema nenhum. Adubo é bom, ele fortalece a planta, né? Vai evitar ataques de pragas aí, porque a planta mais forte dificilmente vai ser afetada por alguma coisa, entendeu? Então é bom, ajuda, né, demais, né, na floração, no desenvolvimento, no crescimento das plantas. O adubo vai manter os botões, vai evitar que a orquídea aborte as flores, né? Mas em excesso, principalmente só adubo de enraizar e de crescimento, pode te trazer, né, problemas aí na floração das orquídeas. Por isso, toma cuidado, não fica... porque muita gente às vezes pega, compra um enraizador, joga na planta. Passou 3 dias, não enraizou, vai lá e joga Vita Gold ali. Passou mais alguns dias, não enraizou, escolhe outra mistura e joga ali. Aí passou mais um tempinho, joga de novo. Quanto mais enraizador, quanto mais esses tipos de adubos ricos em nitrogênio você for misturando e usando tudo junto, pior vai ser, né, para sua planta florescer, tá bom? Então toma cuidado com isso. Enraizador pode usar, mas tem que ser na quantidade certa, nada em exagero, nada em excesso vai fazer bem, né, para suas plantas, tá bom? Então toma cuidado. Eu, particularmente, uso o adubinho orgânico e o adubo de crescimento junto com o de floração, porque aí tudo vai ser equilibrado e não vai ter excesso de nitrogênio nas plantas. Agora vamos supor, eu pego, coloco o adubo de crescimento, coloco o adubo orgânico, jogo o enraizador, mais um monte de coisa, não coloco nada para balancear os nutrientes, no final as plantas não vão florescer. Então, a principal causa é falta de sol, mas também se você usa muito desses tipos de adubos aí misturados diferentes, pode ser que esse seja o problema, né? A planta só enraiza, só cresce, brota, fica viçosa, como a gente diz, né? Bonitinha, mas na hora de florescer, nada, né? Então, se você não usa adubo em excesso, né? Aduba certinho as plantinhas, não tem problema. Só fazer isso. Se a planta não floresce no lugar já tem um tempo, tira, muda o ambiente, muda o lugar, tenta dar uma mudança aí para a planta poder conseguir florescer. Você pode ter certeza que vai conseguir florescer. Se você tem uma orquídea plantada em uma árvore e a árvore tampou demais, não pega sol, dá uma desgalhada na árvore, né? Dá uma podada ali nos galhos para poder entrar mais luz, para a planta ter uma saúde melhor e conseguir florescer bem, né, pessoal? Então, assim, é muito importante esses pontos.
E é isso que vai trazer um bom resultado, tá? Sem falar que planta só na sombra, ela não vai ser forte, tá bom? Ela vai ser atacada mais frequentemente por pragas e doenças, por isso que é importante isso aqui, ó. Isso aqui fortalece a planta, a luminosidade. Vai fortalecer e vai fazer florescer. O adubo vem para segurar as flores e não deixar a planta abortar a floração, porque se você também não joga nada, com o tempo, no início vai florescer bem, mas com o tempo pode ser que ela não vai mais florir. Desenvolve a haste porque o sol faz florescer, né? Mas a planta não tem força suficiente para manter os botões e aí começa a amarelar e cair tudo. Isso é falta de nutriente. Não adianta você pegar um adubo que eu mostro aqui, pegar outro adubo que você conhece ali, outra coisa que você ouviu falar lá, misturar tudo e jogar nas plantas, não. Tem que ser tudo equilibrado, tá? Então eu vou dar as opções aqui para vocês. Seguindo elas, você pode ter certeza que as plantas vão ficar saudáveis, fortes, vai diminuir em 99% os ataques das pragas e doenças aí nas suas orquídeas e vão florescer sim. Tá bom? Então lembra, vai lá no seu orquidário durante o dia, na hora que o sol tá pegando em tudo, observa a plantinha que tá ali, ó, sem pegar sol, a plantinha que tá ali na sombra, jogadinha no canto, pode ser isso que não deixa ela florescer, tá bom? Então, a aula de hoje era essa, simplesmente para falar por que algumas orquídeas não florescem. O ambiente pode não estar adequado e também pode ter excesso de nitrogênio, né, que causa aí só o crescimento acelerado da planta, desenfreado da planta, mas não deixa a planta florescer, tá bom? Adubos ricos em nitrogênio é aquele primeiro número, tá? Geralmente os adubos lá, aqueles NPKs, né? A gente tem o 10-10-10, ele é um adubo equilibrado. Tem o 20-20-20, ele também é equilibrado. Aí a gente tem o de crescimento, que é o 30-10-10. O 30 é nitrogênio, entendeu? Então tem mais nitrogênio naquele adubo. E aí sempre o primeiro número desses adubos, quando é maior, é mais nitrogênio. Quer dizer que você não pode usar um adubo de crescimento? Nada a ver, você pode usar normalmente. Eu utilizo o 30-10-10 aqui, mas aí eu também utilizo o de floração nas orquídeas, que é o 9-45-15. Geralmente o número do meio favorece a floração das orquídeas, tá vendo? E aí eu utilizo também o adubinho orgânico, que é rico em nitrogênio. No final vai estar praticamente equilibrado aí os nutrientes e não vai ter problema, né, de floração. Como vocês podem ver aqui, as plantas sempre estão florescendo, sempre estão desenvolvendo, né? Sem falar que os dendróbios, gente, pra gente ter floração, igual eu falei pra vocês, alguns precisam do estresse hídrico, então... mas isso é mais só neles, tá? Principalmente nesses Dendrobium nobile, esse olho de boneca, né? Que eles precisam do estresse hídrico, já passei a aula para vocês também, tá? Mas é simplesmente isso, tá bom? Dá uma olhadinha aí, não deixa nenhuma plantinha totalmente na sombra, por mais que às vezes ela tá florindo, a sombra, tem algumas plantas que até conseguem, olha só o tanto de haste, gente, luminosidade do sol, tá vendo? Tem algumas plantinhas que até conseguem florescer na sombra, porém a planta vai enfraquecendo com o tempo e você pode acabar perdendo ela para alguma praga, alguma doença que possa vir atacar essa planta, tá? Então fica de olho, toma cuidado com isso aí, não deixa só na sombra, pelo menos o solzinho do início da manhã ou do final da tarde, igual eu falei, porque é isso que traz um desenvolvimento incrível e uma floração surpreendente, tá? Essa Phalaenopsis aqui, ela floresce só uma haste por vez. Coloquei aqui onde pega mais sol, olha aí, ó. A haste já tá abrindo as flores com mais duas bifurcações e duas outras hastes saindo em uma planta só. Por quê? Luminosidade do sol e não tem excesso, né, de enraizadores aí, nem excesso desses adubos só para enraizar e para crescer, tá bom? Então a gente precisa de um certo equilíbrio em tudo para ter um desenvolvimento bom, né? Porque igual em tudo na vida, né? Nada em excesso faz bem, tá bom? Então fica de olho nisso aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do vídeo de hoje, né? Quem gostou, curte aí, compartilha. Não deixa de se inscrever aí no canal, tá? Então se inscreva, clica no botãozinho de inscrever-se para você não perder nenhuma novidade. Tem muita coisa boa, muitas dicas novas que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Então já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, tá? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Pode estar deixando as dúvidas aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, aquela amiga sua que tá precisando, né, dessas dicas aí para fazer as orquídeas florescerem. Porque tem muita gente que tenta, mas não tem floração, então compartilhe o vídeo e é isso.